Fala galera, novamente aqui no canal Fazer outro react. Mas antes de começar, primeiro inscrição no meu canal de rap. Sim, mas eu tenho um canal de rap de música de anime. Lancei lá rap recentemente, então dá uma conferida pra gente bater a meta de 1k. Estamos rumo a essa meta, então pô, se inscreve lá pra gente bater essa meta de 1k. Só vai, se inscreve lá. Vamos aqui para uma nova etapa no canal, que é reagir ao canal do Psicologia dos Animes, isso mesmo. Vamos começar aqui por um vídeo recente dele, né? Que ele lançou, que é o dilema, os dilemas dos tímidos que são extrovertidos em Bullshit Rock, da Bush. Cara, esse animezinho é bom, viu? Da menina que toca a guitarra, cara, que ela forma uma banda, é muito massa. Ela é muito tímida, tá ligado? Ela ela paralisa assim. Cara, é engraçado esse. É engraçado e divertido esse anime. Então vamos ver aqui o que o Psicologia dos Animes tem. É o primeiro vídeo que eu vou reagir, o primeiro vídeo que eu vou ver também. Então vamos ver como é a temática e com essa psicologia aí de animes. Já. Quando o nosso propósito se torna Quando o nosso propósito se torna evitação, nossa vida se torna um vazio. Não sei o que é o Bill Crawford, Psicologia dos Animes, episódio 131. Caraca, eu reagi nem ao primeiro. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu também gosto de ser reconhecido, mas desde que ninguém esteja me olhando. Hoje a reflexão é sobre Hitori Goto. Tem spoiler de todo o anime de Bot The Rock. Vamos lá. Massa. Goto. Logo na primeira cena desse anime, vemos a personagem principal com dificuldades ali de interagir com outras crianças. Ela fica pensando bastante sobre os momentos e acaba por ficar sozinha. Nos encontros da escola fica mais com a professora, após as aulas não sai, volta pra casa, e que quando recebe uma mensagem importante, geralmente é dos pais. Essa eu me identifiquei forte. Que também gagueja bastante quando fala, que tem dificuldade em manter contato visual. Sim, depois de um ano, voltamos a falar aqui no canal de outra personagem com ansiedade social. Para quem não viu, eu falei da personagem Komi-san naquela ocasião, que é uma personagem com extrema ansiedade social, a ponto dela não conseguir nem mesmo falar. Nesse anime de Bot The Rock, digamos que a ansiedade social dessa personagem é menor. Porém, mesmo assim, é algo que impacta muito essa personagem. Impede ela de fazer muitas coisas que ela queria fazer. Quem tem ansiedade social sabe do que eu tô falando. Se esconder do mundo, se esconder das pessoas, ou ter vontade de entrar em uma caixa de mangá como a Goto. Goto é uma garotinha do ensino médio que gosta muito de guitarra e que passou 6 horas praticando até ficar muito boa em fazer isso. O problema é que ela não consegue demonstrar todo esse potencial dela presencialmente. Por isso que ela criou o canal Guitar Hero. E nesse canal ela conseguia ter um ambiente legal, visto que atraía muitas pessoas com comentários positivos para ela. Pessoas que reconheciam seu talento. Ali no primeiro episódio, ela teve coragem e foi fazer uma apresentação na escola, mas ninguém ligou. E com isso, seus medos eram reforçados negativamente. E ela volta a estaca zero. Só que sua vida passa a mudar a partir daí. Ela encontra a Nijika, que vendo ela com sua guitarra, a convida para sua banda. É bem legal a forma que o anime coloca as situações de ansiedade social, mostrando os pensamentos da personagem de uma maneira bem real. Como a dificuldade dela de falar com a Nijika, já que ela estava muito tempo sem falar com ninguém. E quem tem ansiedade social ou timidez sabe disso. Se você passar muito tempo sem falar com alguém, quando você vai falar de novo, pode dar muito errado. É como se estivesse com o carro desligado e ter que ligar ele de novo. Eu sou introvertido e por muito tempo a timidez me atrapalhou. E dentre as diferenças minhas para ela, Go tem um grande sonho de ser reconhecida pelas pessoas. Ou seja, ela é tímida, mas tem esse desejo enorme de ser lembrada e reconhecida. O que acaba causando ali nela um sofrimento ainda maior. Visto que justamente o que faz ela se sentir ansiosa é também algo que poderia fazer ela se sentir bem. Ou seja, criou uma lacuna ali pra ela não ir atrás do sonho dela. E esse é o grande diferencial dela. Ela tem um enorme desejo de ser aprovada, de aprovação dos outros. Algo difícil de conseguir quando você tem ansiedade social. E o ponto que mais prejudica essa personagem é justamente a evitação. A forma de enfrentar de evitação, também conhecido como enfrentamento evitativo, comportamento de evitação ou enfrentamento de fuga, é uma forma desadaptativa de enfrentamento, na qual uma pessoa muda seu comportamento para evitar pensar, sentir ou fazer
fazer coisas que ela considera difícil. Como mostrou a pesquisadora Maria Dijkstra, o enfrentamento da evitação é considerado desadaptativo porque muitas vezes exacerba o estresse sem ajudar uma pessoa a lidar com as coisas que estão causando o estresse. E esse é o cenário da Goto ali no início do anime, já que ela não é introvertida. Introvertido tem a tendência a ficar mais tranquilo no seu canto, ficar mais quieto na maior parte do tempo, como é o meu caso. No caso dela, ela fica sozinha na maior parte do tempo não por escolha, mas sim porque ela simplesmente não consegue lidar com a alta timidez que ela possui. Ela quer que os outros falem com ela, ela quer ser reconhecida, ela vai fazer uma apresentação e ela quer ser percebida, quer ser elogiada, ela quer ser observada. Algo que alguém mais introvertido como eu, por exemplo, não gosta muito. Por exemplo, a Ryo é alguém que está mais próxima ali da introversão. E tem um exemplo bem legal no anime, onde a Goto se imagina andando em uma loja sozinha e ela se sente mal imaginando isso, e a Ryo imaginando isso não tem nada, não sente nada. O introvertido não necessariamente se sente nervoso na presença dos outros. Ele simplesmente quer ficar de fato mais longe dos outros. Já a Goto quer que as pessoas gostem dela. Ela quer lidar com pessoas. A gente percebe muito isso como ela fica feliz em ter fãs, pessoas que admiram ela, que observam ela. É bem caricato como são mostradas as cenas de ansiedade social dela, mas é retratado de uma forma bem similar a quem sofre ou já sofreu com essa questão. Eu diria que no anime é mostrado de uma forma bem realista também. Uma das experiências mais comuns da nossa vida é sentir-se desconfortável com uma situação. E a reação mais comum a essa ansiedade é evitar a situação. Essa evitação é uma espécie de autossabotagem. Pense nisso. É só observar. Provavelmente você já se afastou de um objetivo importante muito pela questão do medo. Medo e evitação, ambos acabam se ligando com o famoso reforço negativo. E o reforço negativo, no caso de uma ansiedade social, pode ser muito bem pensado como evitação. Esse fenômeno se refere a um comportamento que é recompensado porque ele remove um estímulo ou um sentimento indesejado. Cada vez que você tenta alcançar um objetivo, mas deixa o medo assumir o controle, e com isso você acaba recuando, você está evitando e assim se reforçando negativamente. Você está sabotando seus objetivos apenas para não ter mais que experimentar o medo. E quanto mais você evita situações ansiosas, maior a probabilidade de evitar futuras situações indutoras de ansiedade. A Goto sempre estava evitando as situações sociais, justamente para evitar sentir esse medo, criando ali uma espécie de prisão, já que, como eu falei, os valores dela envolviam ser reconhecida pelo seu talento. Como ela não seria reconhecida se ela não divulgasse seu trabalho? É muito aquela frase, né? Quem não é visto, não é lembrado. E para muitas pessoas, as interações sociais podem ser uma fonte de pavor. Enquanto muitas pessoas vão em festas, reuniões, almoços e não sentem quase que nada, outros estão planejando sua estratégia de saída antes mesmo de entrar em uma situação. Caso da personagem de hoje. A Goto tem enormes sinais de fobia social. E quando temos ansiedade social, ficamos hiperfocados em como parecemos para os outros. Ficamos procurando sinais de ameaça e reprovação, sinais de termos feito algo errado, e se corremos o risco de rejeição. Com isso nos escondemos, porque isso faz outras pessoas terem menos informações sobre a gente, e com isso eles teriam menos argumentos para nos rejeitar. Percebe? O transtorno de ansiedade social tem sido amplamente reconhecido como um dos transtornos mentais mais comumente diagnosticados. Para você ter uma ideia, 4% da população mundial em algum momento vai ter ansiedade social. 4% é cerca de 300 milhões de pessoas. Indivíduos com transtorno de ansiedade social experimentam dificuldades durante as interações sociais que são essenciais no funcionamento regular das rotinas diárias. Atrapalha a pessoa a desenvolver relações e a fazer às vezes tarefas bem simples sobre algo, desde conversar com uma pessoa estranha ou até não tocar guitarra ao vivo como a Goto. Então o transtorno de ansiedade social é um tipo de fobia induzida por uma ou mais situações sociais, fazendo que o indivíduo sinta uma turbulência interior. De acordo com um artigo recente, publicado pelos pesquisadores Caitlin Klug e Kinsey Wrong, mostra que as pessoas com alto nível de ansiedade social estão constantemente à procura de ameaça socioavaliativa, ou seja, o medo de que façam algo errado na presença do outro, levando a serem julgadas negativamente. E é bem visível quanto isso é mostrado no anime, o tanto que a Goto se preocupa excessivamente sobre o julgamento dos outros sobre ela. Como os autores do estudo apontam, existem dois tipos de ameaça avaliativa social. Existe a focada internamente, você pensa sobre o quão mal está se sentindo enquanto se incomoda com a situação social, e o tipo de ameaça focada externamente, que direciona sua atenção para a evidência das reações dos outros que confirmaram sua autopercepção negativa. Então qualquer sinal de desaprovação das outras pessoas confirmava na mente da Goto que suas expectativas negativas estavam sendo atingidas. Por mais que ela soubesse tocar guitarra, por mais que alguém tivesse escolhido ela para estar numa banda, ela não se sentia tão boa assim, porque ela precisava muito dessa aprovação dos outros. Mas aí tem um ponto. A ansiedade social não é 100% ruim, como quase nada na vida. Essa poderosa autoconsciência que você sente quando sua ansiedade social é desencadeada também é uma parte útil de você. Está embutido nos seus altos padrões e no cuidado que você tem com as outras pessoas. Cara, a Goto, né? Ela é uma personagem muito caricato, muito engraçada. As reações dela.
ela se imagina tocando assim perfeitamente, sem precisar dessa timidez toda, tá ligado? Ela se sente à vontade assim nos pensamentos dela. Mas quando puxa para a realidade do anime, ela se prende, como ele diz, ela se negativa demais. Cara, é muito interessante essa visão que o cara tá passando da personagem, porque ela se vê, ela se imagina, ela sonha num palco assim sendo a principal personagem. Mas quando ela acorda, ela sente o tremor, o medo, essa ansiedade toda das coisas darem errado. E ela faz umas carinhas lá muito engraçadas, mas vamos dar continuidade aqui. Tímida, ela não quer magoar ninguém. Ou seja, seu desejo de ser empático e útil. Por isso que as pessoas geralmente muito tímidas são boas ouvintes e que tentam fazer ao máximo para se dar bem com as outras pessoas. Eles costumam não se atrasar em compromissos. É só pensarmos que essa ansiedade vem com o reflexo de suavizar interações sociais da melhor forma. Peraí. Voltamos, vamos dar continuidade à personagem aqui. E a gente percebe isso bastante na Goto. Como na ocasião que as meninas da banda foram na casa dela. E ela treinou várias maneiras, vários cenários, vários jogos diferentes para poder interagir com as meninas. Ela queria que as pessoas fossem na sua casa e se sentissem bem lá, confortável. E isso é um modo empático e muito positivo. Então, analisando de forma mais cirúrgica, existem muitos pontos positivos em alguém com ansiedade social, sim. Só que, obviamente, essa autoconsciência excessiva pode causar um mal. É bem interessante esse episódio. Ela ensaia um cenário todo perfeito para as amigas dela chegar, mas a real verdade, nada daquilo que ela pensou aconteceu, por simples fato de que dela ter essa ansiedade de começar a dar errado, tá entendendo? Tipo, é bem tenso a personagem. Se você for ver pela base que ele tá dizendo aqui, é bem, pô, na moral. E como eu falei, ela se imagina, ela ensaia, ela faz todo um cenário assim, mas quando a ansiedade aperta ela, as coisas começam a desmoronar pra ela, tá ligado? É bem interessante. Existe por um motivo. Ela está tentando proteger você da rejeição. Os pesquisadores Clark e Wills têm um modelo cognitivo da ansiedade social. Esse modelo postula que os indivíduos com esse transtorno entram em uma situação social com viés cognitivos e crenças condicionais. Esses viés cognitivos incluem um desempenho excepcionalmente alto para uma interação social bem-sucedida, criando um alto padrão que é difícil de alcançar e, portanto, uma percepção aumentada de que eles vão falhar nessa interação. E no caso da Goto é complicado, porque envolve o desempenho dela. Em qualquer interação mais simples, ela exige muito de si mesma, como se a interação tivesse que ser perfeita. E esse alto padrão nunca é atingido. E como ele não é atendido, a pessoa se sente frustrada. Essas crenças condicionais inferem regras rigorosas, de que uma ação específica por parte do indivíduo levará a uma reação negativa do público e das outras pessoas. Tem um momento que ela tem que interagir ali com algumas meninas e ela não interage. E depois ela se sente muito bem por não ter interagido, já que ela pensa que as meninas iriam julgar ela demais. E devido a isso, ao entrar em uma situação social, a atenção de um indivíduo com transtorno de ansiedade social é direcionada para si mesmo, um processo conhecido como atenção autofocada. E essa atenção autofocada ativa outros viés disfuncionais e crenças que se manifestam em saídas fisiológicas, como a transpiração excessiva, por exemplo. Essas saídas são identificadas e processadas no modelo de atenção autofocada para gerar uma autorrepresentação mental negativa de si mesma, e com isso eles são impedidos de alocar a atenção para o público. E vemos isso em diversos momentos nessa personagem, que quase sempre está imaginando cenas na visão das outras pessoas, de como os outros estão percebendo ela, criando uma situação de extremo autofoco. É por isso que a ansiedade social pode ser muito paralisante. E mesmo quem nunca passou por isso, pode passar por uma situação assim. É só imaginar que talvez você seja bem extrovertido e possa ter ficado muito tímido em alguma interação social muito específica, justamente por temer muito o julgamento da outra pessoa. Só que no anime vemos um avanço dela, mesmo seja pequeno, principalmente no fator confiança. Em alguns momentos vemos que ela tá mais confiante em falar com as pessoas, em se expor, mesmo que às vezes depois
depois de um olhar de alguém, ela volta àquele estado de insegurança. É um processo muito complicado e muito demorado também. Por isso que desafiar os pensamentos e fazer exposições graduais é um dos melhores protocolos para lidar com a ansiedade social. A Goto tinha uma visão do mundo de que as pessoas não achariam ela interessante, que apenas as pessoas da internet gostavam dela. Tem um momento legal que ela vai cantar na rua e ela tenta de todas as formas achar uma desculpa para não ter que fazer isso. Ou seja, evitando, né? Também tem outro que ela começa a pensar sobre o tempo no futuro se ela não conseguir ser uma cantora de sucesso. Esses pensamentos fazem ela ficar assustada na hora que tá apresentando. Tem um momento que ela fica nervosa e não quer olhar para as pessoas. Só que ela tentando encarar a situação, ela percebe que não existiam inimigos ali. Ela cria um pensamento alternativo. O modelo de Clark Wills propõe também que os indivíduos com TAS podem usar comportamentos de busca de segurança que contribuam para a manutenção da ansiedade. Por exemplo, o indivíduo pode evitar uma situação social e acreditar que a segurança foi obtida através da evitação, em vez de a situação social ser menos ameaçadora do que percebida. Como a Goto quando se imagina trabalhando e sendo presa por assustar um cliente. Também tem um momento que ela sabota ali ficando em uma banheira pra ficar doente e ter uma desculpa para não ir ao trabalho. Ou quando ela vai ligar pra Nishika, fica nervosa e acaba não ligando, dizendo pra si mesma que já tá tarde pra fazer isso. De tanto demorar pra ligar, ficou tarde, né? Da mesma forma, a evitação de ser notada pelo público pode fazer com que o indivíduo se sinta mais avaliado. Independente se você é mais extrovertido ou não, tem momentos que você foi avaliado e que você sentiu timidez, por causa que alguém estava te avaliando. Isso é normal. Uma pessoa com ansiedade social extrema, ela vai sentir que quase em todo ambiente ela está sendo avaliada. E é esse que é o ponto. Além disso, os comportamentos de busca de segurança alocam a atenção ainda mais para o eu de um indivíduo, esgotando a capacidade cognitiva de reconhecer pistas positivas do público ou informações objetivas da situação. Goto em alguns momentos se percebe colocando a responsabilidade nos outros falarem com ela, criando uma situação onde ela acaba não tendo nenhuma evolução. Isso no começo, depois ela melhora. Tanto que no começo ela não conseguia tocar direito ou tocar tão bem quanto ela fazia online, justamente por esse contato frente a frente. E ela descobre depois... Cara, é interessante, né, quando ele tá falando de tocar, né, que ela vai perdendo um pouco, né, dessa timidez dela. No começo, quando ela vai tocar, se apresentar, cara, ela toca dentro de uma caixa, isso mesmo, dentro de uma caixa, pra você ver o nível de timidez que essa personagem tem. Primeira apresentação dela com aquela menina da bateria e a baixista do cabelo verde, ainda não tinha chegado a do vermelho não. Ela foi apresentar para a irmã do cabelo amarelo, né? Cara, ela tocou dentro de uma caixa, porque simples fato de que ela não conseguia tocar para uma pessoa vendo ela tocando. Ela não conseguia. Então ela teve que tocar dentro da caixa. E aos poucos ela foi, né, saindo da caixa para tocar. É tipo uma metáfora, né, que você está dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. Aí quando você se liberta, você sai, você vê o mundo de uma outra expectativa. Cara, é muito interessante. Muito interessante. Tem uma parte do anime também, né? Que foi depois que ela tocou na rua lá, que ela ficou meio aqui tocando na rua aqui. Aí, né, a mulher que ajudou ela da rua. É muito engraçado esse episódio. A mulher, a baixista, né? Vai ajudar ela, tá ligado? Ajuda ela. Faz uma basezinha lá pra ela tocar a guitarra dela. Tem uma parte que elas vão se apresentar. Que é a banda dessa mulher que ele tocou na rua vai se apresentar, que é uma das famosas lá. Eles vão fazer a abertura, né? Aí ela tá tocando, né? A banda tocou a música delas. E as pessoas ficou tipo, ok. Ninguém tava ligando pra banda dessas meninas, né? A do cabelo vermelho já tava. Aí tipo, ela viu aquilo, né? Ninguém tava dando a bola, todo mundo só. Daqui a pouco a banda principal entrar, tá que tocam mais ou menos essas meninas aí. Aí do nada ela começou a puxar uma swingada lá na guitarra, tá ligado? Um rockzão lá, assim. As outras meninas viram e começaram a tocar e tocaram essa música muito bem, porque a primeira elas tocaram mal, né? Erraram, uma fora do compasso, outra fora de ritmo e tipo, tá entendendo? E ela foi e puxou pra si a responsabilidade. Muito massa, esse episódio é muito, muito massa. Vamos dar continuidade aqui, já tá terminando.
convívio com as pessoas é bem divertido. Ela antes aumentava muito o tanto que ela iria sofrer tocando em público. Os episódios do anime, a história do anime se passa durante um intervalo de 6 meses. Vemos a evolução da personagem que de forma sutil vai evoluindo e melhorando sua ansiedade social. Apesar de que antes do último show ela teve ali um taquicardia, mas acontece, né? Mas vemos ela aproveitar mais a experiência de viver. A Goto, no final da primeira temporada, já se percebe tendo o seu próprio lugar. Ela já pertence a um local que acolheu ela. E pessoas com ansiedade social, em muitos momentos, vão sentir que não pertencem a local algum. Ela também passa a enfrentar situações mais de frente, como ela fez ali no último show da primeira temporada. Tudo isso por se colocar no caminho do que era significativo pra ela. Mesmo que isso deixe ela desconfortável ainda, mas ela percebeu que deixar os seus sonhos irem embora, com certeza seria mais desconfortável ainda. Sem enfrentar isso, por exemplo, ela jamais poderia ver a cena da família dela aplaudindo ela de frente ao palco. E nesse momento, mesmo a guitarra dela falhando ali, ela percebeu que os pensamentos que diziam que ninguém gostava dela e que ela não era amada, eram simplesmente pensamentos. Já existiam ali pessoas que gostavam do jeitinho que ela era. Os humanos estão programados para se conectar uns com os outros, mas a ansiedade social atrapalha as pessoas a viverem a vida que querem viver. Precisamos dos outros, são os outros que vão comemorar nossas vitórias, são os outros que nos acolherão quando estivermos em luto, quando perdemos alguém, são os outros que serão o nosso suporte quando estivermos doentes. Precisamos das outras pessoas. Por isso a importância da coragem social. Buscar experiências e saber que existe chance de rejeição. E está tudo bem. A chance de você ser rejeitado esse ano é muito alta, inclusive. Mas isso não afeta o seu valor como ser humano. Afinal, a voz da rejeição é barulhenta, mas não ouvir a voz da vida que você queria viver é agonizante. Curta, se inscreva e compartilhem. É apenas o começo. Legal, hein? Vídeo muito massa. Primeiro vídeo que eu reagi, primeiro vídeo desse canal que eu vi também foi fazendo esse react. Então já vou, ó. Eu separei o do Nag para reagir, só que eu acabei reagindo nesse aqui, que é um anime que eu tô acabando de terminar. Falta só o último episódio, né? Que foi até um spoiler que ele disse aí, que é o último show que eles fazem, né? Que é num colegial dela mesmo. Tá tendo um festival escolar da escola dela, da Boja aí, né, da Gotham. E a banda dela tá tocando, né? Então, pelo que eu sei, a guitarra dela vai falhar. Mas isso não vai ser problema para ela, que ela vai tirar de letra, tá ligado? Muito massa, né? Próximo psicólogo dos animes aqui que eu vou reagir é do Nag. Eu vou logo dando um spoiler aqui, que eu tô doido pra ver. E depois da Come, e aí eu não sei a sequência. Sei que o próximo vai ser o do Nag. Ei, de Brolock. Não esquece de primeiro inscrição no meu canal de rap, fala, confere, dá aquela força, aquela moral conferindo, pra gente bater a meta de 1K. Estamos rumo a essa meta, então, pô, confere lá, faço raps de animes. Só vai e confere. E até o próximo react.